senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos acompanha, a todos que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Hoje a Louise veio nos assistir, ela nos acompanha pela internet, já sabe o nome de todos os vereadores e hoje veio presencialmente aqui nos acompanhar. Seja bem-vinda. Bom, eu fiz esse requerimento para entender, né, o auxílio estadia, que é uma lei municipal, um decreto 6.388. E como é um mês de alusão à violência doméstica, o ano passado fiz uma propositura com as vereadoras no dia 11 de agosto, que a gente pede, né, para o Conselho Municipal da Mulher e também para que o Departamento de Assistência Social implementem ações concretas e efetivas no combate à violência contra a mulher. Nesse ano, em 13 de fevereiro, a Cássia fez um requerimento para saber os números de mulheres que sofrem violência, o número de boletins de ocorrência registrados pela Lei Maria da Penha, que foi uma informação muito importante para que a gente pudesse entender o número de mulheres que sofrem violência doméstica em Barra Bonita. Sendo assim, eu fui estudar essa lei, que é um decreto 6.388, que foi uma lei aprovada em 2022, porém, em setembro de 2023, ela teve alguns ajustes, e é um auxílio municipal muito importante, que ele promove um auxílio estadia para essas mulheres que passam pelo CRAS e CREAS. Os benefícios que essas mulheres têm, comprovando, né, a violência e tudo mais, é um auxílio estadia, para possibilitar o acolhimento da vítima e seus dependentes em hotel, pousada ou similares de sua escolha, localizadas no município, pelo período improrrogável de até 10 dias, em caráter de urgência, mediante situação de risco iminente de morte e que a vítima não tenha rede de apoio ou até que se estabeleça contato com a sua rede de apoio. O segundo é um auxílio financeiro, que será disponibilizado à vítima o valor de meio salário mínimo vigente, acrescido o valor de R$ 150 por dependentes menores de 18 anos que resida com a vítima, podendo contemplar até 5 dependentes pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante parecer técnico. Mas tudo isso, gente, é muito burocrático. Nós aprovamos isso aqui, mas na prática, é muito difícil de acontecer. O que acontece? Essas mulheres sofrem violência. Onde ela vai procurar ajuda no final de semana? Na delegacia. A delegacia vai encaminhar para o CRAS ou para o CREAS. O CREAS, muitas vezes, também encaminha para a OAB. Essas mulheres têm apoio jurídico, mas não é só isso que nós precisamos. E muitas dessas mulheres, elas estão tendo o benefício somente estadual aprovado para elas. A gente tem essa lei aprovada, porém não está sendo executada, porque talvez, eu não sei se tem a ordem para que o CRAS não execute essa lei municipal, que é muito melhor para as mulheres do que a lei estadual. A lei estadual tem uma regra de elegibilidade. A renda, até o momento da separação, não pode ultrapassar 2 salários mínimos, o que é um absurdo, né? Porque, às vezes, o homem ganhava um pouco mais que as mulheres e a mulher não tem renda nenhuma. Ou seja, e ela precisa ter uma medida protetiva. E é um benefício de R$ 500 por 6 meses, podendo renovar por mais 6 meses. Então, muitas vezes, muitas dessas mulheres não têm registro. A gente sabe o número grande de mulheres que trabalham sem registros e que dependem, muitas vezes, desses agressores, né? E aí ela tem que comprovar uma renda que não é dela para receber esse benefício do Estado. E a regra da lei municipal é uma renda de até meio salário mínimo per capita, possuir a medida protetiva. Existe uma normativa que, em casos de risco, não é necessário ter a medida prontamente. Isso é muito bom e isso faz parte da lei municipal, visto que isso expõe a mulher. E o benefício municipal é meio salário mínimo acrescido de R$ 150
por dependentes para menores de 18 anos por 6 meses, podendo renovar. E uma das coisas também que dificulta essa solicitação é que, quando a mulher é casada, eles pedem a renda desse agressor, ou seja, o holerite desse agressor. Se a pessoa está tentando se divorciar e se ela sofre violência, como é que consegue isso de maneira tão rápida, né? Então, essas perguntas é para entender, né, o número de mulheres que dependem desse benefício municipal, que está sendo pago o estadual, porque muitas mulheres não estão tendo acesso ao benefício municipal, e quais são as previsões para o pagamento desses benefícios, e para a gente entender o valor, para que a gente possa estudar agora no orçamento, que vai vir para votação logo mais para casa, e que a gente tenha as informações para direcionar essas mulheres que sofrem violência dentro de suas casas. É só isso, senhor presidente. Muito obrigada.